Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, segundo bimestre de novo nessas condições. Vou passar esse videozinho explicando o conteúdo, matéria do segundo bimestre. Vai ser progressão aritmética, PA, depois nós vamos fazer progressão geométrica, PG, e para terminar, matrizes. Vou falar da PA hoje, calcular o termo e calcular a soma dos termos, são duas coisinhas. Vou explicar um exercício e vou passar 2 exercícios para vocês fazerem e me entregarem até o dia 5 de junho. Vai valer nota, tá bom? Então tá aqui, pessoal. O que é uma PA? É uma sequência de números reais na qual cada termo é igual à soma do anterior somando uma constante. Essa constante ela se chama razão. Então você tem uma sequência de números onde o A1 é o primeiro termo. Esse N é o número de termos, é o que ele vai pedir para você. Calcule o quinto termo, o 10º termo. E o R, esse R diferente, assim, ele se chama razão. Nós temos a PA crescente, onde vai aumentando os números. Então, de 2 para 7, somou 5. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. Então, a razão é 5. E ela é crescente porque está aumentando. A decrescente, ela está diminuindo. De 9 para 4, então caiu 5. Aí, de 4 menos 5, dá menos 1. Então, ela é decrescente. E a constante, aonde o número é o mesmo, que se repete, e a razão é 0. Então, nós temos aqui a formulazinha do termo geral da PA. A N, que é o número de termos que ele vai pedir para você, é igual a 1, que é o primeiro termo da sua sequência, mais esse N é o número que ele vai te pedir, menos 1 vezes a razão. A razão é o que pula. Então, tá aqui ele. Temos um exemplo aqui. Determine o 12º, então é 12. 12º é 12. Quem não sabe, procura aí. A12. O A1 é o primeiro, que é 3. O N é o 12 que ele pediu aqui para você, 12 menos 1. E a razão é o que pula. De 3 para 5, somou 2. De 5 para 7, somou 2. Então, a razão é 2. Primeiro, resolve-se o parênteses. 12 menos 1, 11. Depois, multiplica. Multiplicou, somou, está pronto o exercício. Então, ficou 12 menos 1, 11, vezes 2, 22. Aí, por último, você soma, 25. Então, aqui vamos fazer um outro exemplo aqui. É uma outra sequência. E ele quer o nono. Nono é o 9. Então, você vai pôr lá. A 9 é igual. Quem é o primeiro número da sua sequência? 4. 4 mais esse N é o N que o exercício te pediu, que é o 9. Então, 9 menos 1. A razão é o pula-pula, de 4 para 7, 3. De 7 para 10, 3. Então, R é 3. Então, A nono, A9 é igual a 4, primeiro parênteses, 9 menos 1, 8. Vezes o 3 aqui. Então, ficou A9 é igual a 4 mais multiplicação. Primeiro resolveu o parênteses, agora multiplica. 3 vezes 8, 24. 24 mais 4, 28. Então, está pronto o exercício. O nono termo, se você continuar andando aqui até chegar no nono termo, você vai encontrar o número 28. Agora vamos ver a segunda parte da PA, que é a soma dos N termos da PA. Essa é a fórmula, soma do número que ele vai pedir para você. Esse A1 é o primeiro. Esse AN você vai ter que calcular separadinho com a outra fórmula. Esse é o N que ele pediu, dividido por 2. Então, aqui nós temos um exemplo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos. Aí a PA é 4, 7, 10. Então, você vai calcular aqui. Calcule a soma dos 10 primeiros. Então, o N vale 10. O A1 é o primeiro número do parênteses é 4. Aí, esse AN você não tem, então você calcula separadinho aqui no canto. Volta na outra fórmula, coloca o A10, o A1 é 4, o N é o 10, menos 1, e o R é o pula-pula, de 4 para 7 pulou 3.
Então, primeiro resolve o parênteses, que é 9, depois multiplica, por último soma. Agora você tem o A. Então, você volta com esse resultado e coloca aqui na fórmula. Ó. Agora eu posso continuar. O AN é igual a 31. O N é o 10, que o exercício pediu. Calcule a soma dos 10. Dividido por 2 da fórmula. Primeiro o parênteses, 35. Depois multiplica e divide por 2. Então, você multiplica 350 dividir por 2, 175. Vamos fazer um exemplo aqui. Determine a soma dos sétimos. Então, é 7. Aí, pegou essa sequência aqui. 4, 7 é a mesma de lá, mas é só coincidência. Então, ele quer sétimo. Então, S7 é igual a 1. Quem é o primeiro número da sequência? 4. Mas esse AN não tem, então você tem que calcular ele separado aqui. Vamos lá. A7, sétimo, é igual o A1, que é 4, mais 7 menos 1, vezes a razão. Tá pulando de quanto em quanto? 3. Então, a razão vale 3. A7 é igual a 4. Resolve primeiro parênteses. Depois multiplica. Somar é a última coisa. Primeiro resolve parênteses e multiplica. 6 vezes 3, 18. Depois você soma. 18 com 4, 22. Pega o 22 e coloca aqui, ó. 22. Então, 22. Vezes o N, que é esse mesmo N aqui, que é o 7, dividido por 2. Todo mundo dividido por 2, que é a fórmula. Então, ficou S7 é igual. Soma aqui, deu 26. Multiplica pelo 7 e depois divide por 2. Então, ficou 182, que é essa multiplicação aqui, dividido por 2, que vai dar 91, que é a nossa resposta. Certo? Mais um exemplo, pessoal. Determine a soma do 12º termo desta PA. Peguei uma outra para vocês verem, tá? Mesma coisa, ó, eu vou precisar das duas formas porque ele quer a soma. Então, ele quer, determine a soma do 12º. O 12º é 12. Então, S12 é igual a 1 é o primeiro, 2, mais esse não tem, você tem que calcular ele aqui no canto. Então, vamos lá. A12 é igual a 1, que é 2, mais quanto é que vale o N? 12. 12 menos 1. E a razão é o pula-pula, tá pulando de 2 em 2. Então, A12 é igual a 2, resolvendo o parênteses primeiro, 11. Depois eu resolve a multiplicação primeiro. 11 vezes 2, 22. Então, A12 é igual a 24. Pega esse 24, coloca aqui na fórmula, 24. O N é o mesmo que o exercício pediu, 12. Dividido por... Então, pegou o resultado 24, colocou aqui no parênteses, soma primeiro, 24 com 2, 26. Depois multiplica 26 por 12, 312. Aí você divide por 2, que vai dar 156. Então, tá pronto o exercício. A soma tem que ser duas fórmulas e o número de termos só uma. Vou passar para vocês um exercício, são 2 exercícios, valendo nota para ser entregue até o dia 5. 5/6. Isso tem que ser entregue. Após essa data, já não aceito mais, porque depois vai entrar a segunda atividade, tá? Então, ele deu uma sequência, uma PA, e ele pediu o 7º termo. Então, você vai calcular o A7. O 12º termo. Então, você vai calcular o A12. Esse é o da fórmula da soma, que tem duas fórmulas, tá? Que é esse que eu expliquei por último. A soma dos nonos, então é 9. A soma dos 18, 18. O segundo exercício, mesma coisa, tem uma sequência e ele pediu 4 coisinhas. O 8º, então você vai calcular o A8. O 13º, então você vai calcular o A13.
a soma dos sétimos, então 7, A7, e a soma dos 15, que é o S15, tá? Os dois tem que ser feito, batido uma foto, postado para mim no Google Sala lá, cada um tem a sua turma, cada um tem o seu nome, tudo certinho, até o dia 5. Valeu, pessoal? Beijo para vocês. Sei que isso é bem complicado, não é fácil, né? Essa pandemia é um problema, mas nós temos que ficar em casa. Então é uma maneira diferente de continuar, tá bom? Beijo para vocês, crianças.